Braz analisa grupo do Flamengo na Libertadores e mira final no Maracanã. Seria um sonho. O vice-presidente de futebol esteve no sorteio dos grupos, realizado na sede da Conmebol. O sorteio da fase de grupos da Libertadores foi realizado nesta segunda-feira em Luque, no Paraguai. O Flamengo conheceu seus adversários: Racing da Argentina, Alcas do Equador e Nublense do Chile. 2 estreantes e um clube campeão estarão no caminho do rubro-negro. Para Marcos Braz, o grupo está acessível. De acordo com o vice-presidente de futebol, presente na cerimônia na sede da Conmebol, o Flamengo só deve enfrentar dificuldades com a questão da longa viagem ao Equador, para enfrentar o Alcas. Pelo que saiu, acho que o grupo não é ruim. O único desconforto é o fato de que a gente vai ter sair entre as finais do estadual. Vamos ter que ir ao Equador, e é um jogo que sempre causa algo na altitude, 6 horas de viagem. O Flamengo não pode reclamar. Isso é um grau de dificuldade grande, mas que não é só a altitude, tem também o tempo de viagem, disse antes de completar. Para o Equador são cerca de 6 horas, e isso no meio de uma semana corrida é bem preocupante, mas enfim. Se você fizesse uma análise do que a gente poderia pegar, íamos jogar na Bolívia, Venezuela. Impressionante como nesses últimos 4 anos como a gente jogou no Equador. Última vez que fomos campeões passamos pelo Equador, sempre vai morar no coração de todos nós, analisou em entrevista ao Sport TV. Braz também comentou sobre as expectativas por uma final no Maracanã. Desde que foi implementada a decisão em jogo único, o estádio foi sede uma vez, mas o rubro-negro acabou eliminado pelo próprio Racing na ocasião, em 2021. O dirigente falou em revanche, e revelou que vê a final no Rio de Janeiro como um sonho. Nesses 4 anos estivemos em 3 finais, a única que não conseguimos ir foi quando não passamos por eles. É até um atrativo, ter a oportunidade de uma boa revanche, não na síntese da palavra, mas o futebol está nos proporcionando isso. Vamos ver se dá certo, se temos mais sorte. Quando caímos foi nos pênaltis. Tomara que o Flamengo tenha mais sorte agora, frisou. Seria um sonho, é a casa do Flamengo, o templo de grandes conquistas. 80, 90% da história do Flamengo foi escrita ali, passada por ali. Tomara que a gente tenha mais sorte, e que possamos estar no Maracanã em mais uma final, e se Deus quiser seremos campeões. É diferente, qualquer time que vai para a final tem uma cota reduzida de ingressos, deve faltar lugar no Maracanã, brincou. O rubro-negro estreia na Copa Libertadores diante do Alcas, no Equador, entre os dias 4 e 6 de abril, entre os jogos decisivos contra o Fluminense, valendo o Campeonato Carioca. Flamengo decide contratar atacante de 27 anos, e prepara a proposta. Mengão decidiu que agora chegou o momento de investir pesado na contratação. Ele joga muito mais que o Ângelo. A torcida do Flamengo não anda de bem com a vida em relação ao departamento de futebol do clube. Tudo porque o planejamento do Mengão vem sendo muito questionado, principalmente após o time fracassar no Mundial de Clubes, ser vice da Recopa Sul-Americana, e ainda ter perdido a Taça Guanabara para o Fluminense. O Campeonato Carioca virou uma espécie de obrigação por parte do Flamengo. O elenco teve a semana passada toda para aprimorar a parte física, corrigir alguns erros, e chegar mais preparado para enfrentar o tricolor das Laranjeiras. Enquanto isso, Marcos Braz tenta a todo custo trazer os reforços pedidos pelo treinador Vitor Pereira. Ângelo era a prioridade máxima para o ataque, mas o negócio não andou justamente porque o staff do atleta entende que a Europa é o melhor caminho. Assim, outros nomes foram analisados, e Michael é uma opção novamente levantada. Grêmio não conseguiu fechar um acordo por ele, porque o Al Hilal quer apenas vendê-lo, e não emprestá-lo. Os árabes pedem cerca de 8 milhões de euros, 45 milhões de reais, para liberá-lo de forma imediata. O tricolor gaúcho não tem esse dinheiro. O Palmeiras, que era outro interessado, está fechando com Arthur, do Red Bull Bragantino. Assim, o caminho para o Mengão trazer de volta o robozinho é agora. Michael tem uma espécie de acordo com Braz, e dá prioridade total ao Mengo. O Flamengo tem no orçamento cerca de 12 milhões de euros, dividido em parcelas, para fechar com um jogador da posição. O estilo de jogo do Michael é diferente se comparado ao de Ângelo, mas o velocista conhece muito bem o Flamengo, e isso poderia ser um diferencial. O negócio hoje depende mais do Mengão, que tem dinheiro para repatriá-lo. Braz está disposto a fazer uma oferta pelo xodó da nação.
Torcedor, você gostaria de ver o Michael de volta ao Mengão? Ele está superando o Everton Ribeiro, Cebolinha e Marinho. Novo xodó da torcida do Flamengo atinge feito e manda recado aos experientes medalhões do clube. O jogador de 17 anos vem sendo um dos destaques do Mengão da temporada. O Flamengo venceu o Vasco da Gama por 3-1, com gols de Pedro, 2 vezes, e Ayrton Lucas, enquanto o tento do adversário foi feito por Manuel Capasso, pela semifinal do Campeonato Carioca. Com a vitória, o mais querido garantiu a classificação para a final contra o Fluminense com um placar agregado de 6-3. Mesmo fora do segundo jogo da semifinal, por expulsão, Matheus Gonçalves vem se tornando um xodó da torcida do Mengão. Mesmo com a pouca idade, o jogador cria do ninho do urubu, quando escalado por Vitor Pereira, mostra boas atuações, sendo uma boa surpresa para uma parcela dos torcedores. Até o momento, o atleta de 17 anos atingiu uma marca surpreendente para a pouca idade, superando o Everton Ribeiro, Cebolinha, Marinho, entre outros. Gonçalves é o 4º jogador com mais gols na temporada 2023 do rubro-negro, atrás de Pedro, Gabigol e Fabrício Bruno. Com isso, está mandando um recado aos experientes de que idade não é garantia de titularidade. Cebolinha e Marinho recebem inúmeras críticas da torcida flamenguista, pelo desempenho abaixo do esperado. Ambos foram contratações de peso e não estão rendendo. Com o foco da decisão do estadual, Flamengo e Fluminense se enfrentam no próximo sábado, dia 1º, na final do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 8h30 da noite. Torcedor, Matheus Gonçalves merece ser titular do Flamengo? Ex-palmeirense e parça de Gustavo Scarpa decidiu jogar no Flamengo, quer assinar com o Mengão. Medalhão tem 33 anos e quer voltar ao futebol brasileiro. O Flamengo conheceu na noite da última segunda-feira seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O rubro-negro enfrentará Alcas, Nublense e Racing. O mais conhecido é o último, um time argentino muito tradicional, e que eliminou o Mengão na Libertadores de 2020, nos pênaltis, em pleno Maracanã. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, esteve na cerimônia da Conmebol e foi questionado sobre o planejamento do clube. Com uma postura otimista, Braz enxerga as coisas melhorando. No ano passado, eu também fui questionado nessa época do ano, e o Flamengo acabou campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, afirmou. Sobre o mercado da bola, o portal Flaweb trouxe a notícia de que o meio-campista Bruno Henrique, ex-Palmeiras, foi sugerido ao mais querido. Ainda segundo a publicação, o atleta gostaria de jogar no Flamengo. O nome foi passado para Vitor Pereira, e o treinador é quem irá bater o martelo sobre a eventual chegada do atleta. O Flamengo procura um jogador da posição, e por isso, muitos atletas são oferecidos quase que diariamente. O Mengo é visto como um clube muito bem estruturado, que luta frequentemente por títulos, e que qualquer atleta, inclusive ele, gostaria de atuar, disse um trecho da reportagem do Flaweb. Bruno Henrique, de 33 anos, foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2018, aonde chegou até ser capitão em algumas ocasiões. O parça de Gustavo Scarpa está disponível no mercado da bola, e um retorno ao futebol brasileiro é tido como prioridade nesse momento. Deixe o seu comentário porque é fundamental para o nosso Mengão. E fique atento. A qualquer momento postaremos as últimas notícias do Flamengo hoje.